Muitas mulheres me perguntam assim, Paula, por que o meu marido não pediu perdão do jeito que eu gostaria que ele pedisse? Né? Às vezes faz de uma forma muito diferente. Então, olhem só, para cada tipo de mente existe um porquê do que ele pensa, sente e age dessa forma, tá? Eu não vou me aprofundar nessas dores, da onde essas dores vêm, mas eu vou trazer para vocês na prática como isso funciona. Então, olhem só, o marido mundo na lua, por exemplo, por que ele não pede perdão? Ou não pede o perdão da forma como você gostaria, se abrindo, falando mais do porquê que essa traição aconteceu, dos sentimentos dele, das sensações dele. Por quê? Porque o marido mundo na lua... Cadê o meu marido mundo na lua? Tá aqui. Porque o meu marido mundo na lua, ele tem uma grande dificuldade de se conectar. Se você perceber, esse marido mundo na lua, ele tem uma dificuldade de conectar até mesmo no olhar. Se você olha muito fundo nos olhos dele, ele começa a baixar a cabeça. Ele tem uma grande dificuldade de se conectar. E por ele ser extremamente racional, ele tem muita dificuldade de falar sobre sentimentos. Então, se você for esse tipo de mulher mais intensa, né, a esposa mais intensa, que gosta que o marido fale, que gosta que o marido se abra, né, fale das suas emoções, dos seus sentimentos, ele não vai dar conta de fazer isso. Então, ele nunca vai dar conta de te pedir perdão do jeito que você gostaria que acontecesse. Por quê? Porque ele tem uma dor muito profunda que faz com que ele pense, sente e se comporte dessa forma, e é por isso que ele não dá conta de fazer do jeito que você espera. Mas isso não significa que ele não tenha se arrependido. Faz sentido para vocês? E isso, gente, pode fazer, se você não tem esse conhecimento, se você não sabe lidar com esses tipos de mente, né? Você pode estar jogando anos do seu casamento no lixo. Você pode estar jogando anos, de muitos anos que você pode viver um casamento muito melhor do que você vivia antes da traição, por não saber. E, gente, o que eu mais escuto das mulheres é: Paula, se eu soubesse de tudo isso antes, a minha vida teria sido muito diferente. Eu não teria colocado ele pra fora de casa, eu não teria acusado tanto quanto eu acusei, eu não teria... muitas mulheres têm esse movimento, principalmente as acusadoras, de esculachar, sabe? De esculachar mesmo o masculino e jogar o masculino desse homem no chão. E aí, quando elas vêm pra uma aula como essa e acaba se aprofundando nesse conhecimento, bate ali aquela dor, sabe? Tipo, putz, se eu soubesse disso antes, eu não teria feito nada disso. Entende? Então, o tamanho da importância que é esse conhecimento para vocês. Então, esse é o tipo do marido mundo na lua. Aí, por que o marido intenso não pede perdão? É o contrário. Normalmente, o marido intenso, que é aquele mais fofinho, né, mais rechonchudinho assim, ele tem uma grande facilidade de falar. Na verdade, ele fala até demais, né? Ele pede perdão, ele chora, ele implora, ele faz loucuras, né? Porque o marido intenso já tem esse nome de intenso porque ele é intenso. Então, ele faz de tudo, ele faz de tudo, ele faz exatamente de tudo. Inclusive, por ser muito intenso, as mulheres que são casadas com esse tipo de marido intenso têm, às vezes, dificuldade de lidar com isso, né? Porque esse marido, uma vez que ele traiu, principalmente esses maridos que têm tendência a trair por carência, eles vêm num movimento, assim, com medo de te perder muito grande, tá? Então, normalmente, esses maridos, eles pedem perdão muito facilmente. Mas aí a gente tem o marido controlador. E por que esse marido controlador ele tem uma grande dificuldade de pedir perdão? Porque ele é o marido que sempre está no controle, né? Ele é o marido controlador. E se ele te pede perdão, o que na mente dele ele pensa? Ele pensa assim: se eu pedir esse perdão tudo aí do jeito que ela quer, ela vai se sentir no controle. Eu vou ter que estar na mão dessa mulher. E isso eu não vou permitir. Por quê? Porque eu já passei por essa dor em algum momento da minha infância e eu não vou permitir que ela faça isso comigo. Nem que para isso seja preciso o nosso casamento acabar, tá? Então, preste atenção nas informações que eu tô passando para vocês. E por não ter esse conhecimento, vocês podem estar jogando anos do casamento de vocês no lixo, nesse lugar de não superar a dor da traição, tá? Então, esse é o marido controlador. E aí, ó, eu trouxe aqui para vocês o marido caladão. Por que ele tem muita dificuldade de pedir perdão, inclusive, e falar sobre a traição? Muitas mulheres querem. Por que ele não fala sobre a traição comigo, Paula? Por que ele não se abre? Justamente por causa disso. Esse marido caladão, ele traz consigo uma dor muito forte, que é a dor da humilhação, a dor da ridicularização. Toda vez que ele fala sobre a traição, sobre a merda que ele fez, ele vai para um lugar de muita culpa, de muita vergonha.
sabe? Então, esse é o movimento. Todas as vezes, se você tem um marido caladão e você tá pedindo pra ele se abrir, você tá pedindo pra ele falar mais sobre a traição, você tá acusando ele todo momento do que ele fez, você está colocando seu marido em dor e você está empurrando ele pra fora de casa, sem saber. Olha o tamanho da entrega que eu tô dando aqui pra vocês. Olha o tamanho do que eu tô entregando pra vocês, dos próximos passos de vocês. Tá? Então, toda vez que eu tô cobrando isso desse marido, apesar do erro, né, eu estou cutucando uma dor. Eu estou colocando em dor, tá? Então, presta atenção nisso. Depois, eu tenho aqui o marido exigente. E esse marido exigente, muitas vezes ele não pede perdão, porque tudo pra ele tem que ser perfeito, gente. Ele tem uma régua muito alta do que é bom, do que é ruim, do que é perfeito e do que é imperfeito. E aí, como ele tem essa régua muito grande, ele sempre eleva tudo para essa régua também. E aí, todas as vezes que você fica falando para ele, falar sobre a traição e tudo mais, você mostra para ele o quanto ele foi imperfeito, o quanto ele errou, o quanto ele não é o melhor homem, o quanto ele falhou com você, o quanto ele te fez sofrer e o quanto agora você também pode fazer a mesma coisa com ele. E isso o coloca completamente em dor. Faz sentido para vocês? Isso aqui que eu trouxe é só para vocês entenderem um pouco porque que é a mesma situação. Por que eles não falam sobre a traição ou porque eles não pedem perdão do jeito que vocês gostariam? É a mesma pergunta. Porém, para cada tipo de mente, a resposta vem de uma forma diferente, tá? Então, se eu também tenho um tipo de mente diferente, eu não consigo entender isso do meu marido e eu acabo cobrando dele coisas que ele não tem para me dar.